Você sabia que o Espírito Santo ele realmente nos mostra como devemos orar e muitas vezes nos conduz ao local que ele quer que você ore? Assim como fez com Jesus, que o Espírito o levou até o deserto para ficar lá orando e jejuando. Em 2018 foi quando eu me converti. O Senhor Jesus se revelou para mim, falou comigo e disse que me aceitava em seu reino. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que ele falou para mim. E de 2018 até hoje, são quase 8 anos. Estamos em 2026. E agora que o Espírito Santo está me direcionando como eu devo orar. Nitidamente ele vem me mostrando quando, o local e como eu devo orar. E isso começou no meio do ano de 2025 para cá. E ele está me mostrando gradativamente certas coisas e eu quero compartilhar nesse vídeo aqui. Na metade do ano de 2025, aconteceu o seguinte. Eu percebi que pela manhã o Espírito Santo falava através de mim em língua. Só que ele falava só assim, as. E eu percebi, pelo discernimento que foi me dado, que era para eu ir orar. Pela manhã. Isso não acontecia. Eu orava nos horários que eu queria orar. Então, eu percebi o Espírito me conduzindo até o meu quintal. O meu quintal é aberto, é arejado. Então, eu comecei a orar no meu quintal. Oro assim em pé mesmo, assim, falando com Deus em oração, levantando as mãos, caminhando pelo quintal em oração. E muito interessante, isso começou a ser todas as manhãs. Aí não foi mais só pela manhã, começou a ser pela manhã e pela tarde. Aí começava as. Aí eu ia orar. Comecei a orar de manhã e de tarde. No começo da oração, o Senhor me chamava e falava as. E no final das orações, eu dizia amém e ele falava as. Só que até então eu não entendi o que era esse as. Eu ficava assim, Senhor, o que quer dizer esse as? E continuou, né? Passou um tempo, era de manhã e de tarde. Aí começou de manhã, de tarde e à noite. 3 vezes ao dia. E foi. Toda vez que eu sentia a oração em línguas, no as, né? O falar em línguas, o as, eu ia pro quintal. Eu sempre impulsionada para ir ao quintal, orar nesse lugar. E ficava lá em oração, não longas orações, aquilo que estava ali no meu coração, intercedendo por pessoas. E tem uma coisa que eu percebi também. Já é o Espírito me direcionando como eu deveria orar. O jeito que ele queria que eu orasse. E aconteceu algo assim. Toda vez que eu interceder por pessoas em nomes, por exemplo, orar pelo meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, de formas individuais, quando eu começava a orar, eu começava a tossir. E eu começava a tossir. Aí eu ia orar novamente, começava a tossir. E eu perguntei, Senhor, eu não estou entendendo. Não é para eu orar individualmente assim, porque toda vez que eu começo a orar, eu começo a tossir. Aí o Senhor falou, não precisa, eu já sei o que eles precisam, né? Disse que eu não precisava ficar intercedendo de um por um, porque Deus já sabia de tudo que eles precisavam e Ele já estava cuidando. Eu não precisava ficar pedindo toda vez pelas mesmas pessoas. Então, eu comecei a desconfiar desse as. O Espírito Santo não me falou, mas eu falei, Senhor, será que esse as é o as que eu estou imaginando em inglês, né? As, o S, quer dizer nós. E eu comecei a desconfiar que o Espírito Santo queria que eu orasse por nós, não de formas individuais, mas por nós. E eu fiquei com isso, né? Isso foi da metade do ano de 2025 e agora, na metade do ano de 2026, Deus me deu um sonho. Eu estava perguntando a respeito desse as para ter certeza do que significava. Eu já estava começando a orar por nós, de forma geral. Nos livre do mal, não nos deixe cair em enfermidade, Senhor. Nós precisamos do Senhor. E o Senhor me deu um sonho que confirmou isso, né? Esse as era nós mesmo, ele estava falando nós, mas me mandando orar por nós. E no sonho, eu lembro que aconteceram algumas coisas, mas eu lembro principalmente, antes de acordar, o que aconteceu. Eu estava na frente de uma casa, só que a casa não era minha, eu estava num portão na frente.
e vinha um homem muito zangado. O olho dele estava muito cheio de raiva. E ele ficou com mais raiva ainda quando me viu na frente do portão. Ele queria entrar na casa e fazer mal a alguém da casa. E eu estava na frente e ele se zangou, ele ficou irado. E eu vi algo brilhando na mão dele e era uma arma de prata grande. E ele pegou e veio fazendo assim na minha cabeça. Quando ele fazia assim, eu fiz assim, né? Eu senti, quando eu acordei, eu senti uma pressão assim, como se tivesse mesmo alguma coisa tivesse encostado ali na minha cabeça, algo de ferro mesmo, algo pesado. E na hora que ele fez assim, ele ia atirar no sonho, eu sabia, ele estava com muita raiva. E naquela hora eu falei: Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. E nessa hora que eu falei: nós precisamos de Ti, ele tirou a arma e me olhou com espanto. Ele se espantou porque eu orei por nós. Eu não clamei por mim: Senhor, me salve. Senhor, me ajude, eu vou morrer ou algo assim. Era o Espírito Santo me mandando orar por nós. Não só por mim naquele momento. Não era só eu que estava precisando ser livre do mal naquele momento, mas aquele homem também, de cometer uma maldade. Então, na hora que eu falei no sonho: Senhor, nós precisamos de Ti, ele parou, porque eu orei não só por mim, mas eu orei por ele também naquele momento. Aí eu acordei e o sonho foi bem forte, que eu sentia como se tivesse uma pressão mesmo, como se tivesse acontecido a situação. E Deus me confirmando que Ele queria que eu orasse por nós. Eu mudei até a forma como eu começo as minhas orações. Eu costumo falar assim: Pai amado, Pai querido, meu Senhor da glória, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí eu passei a falar assim: Pai amado, Pai querido, nosso Senhor da glória, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Às vezes bateu uma certa dúvida, eu imaginei assim: não, eu acho que Deus não quer que eu fique orando de manhã, de tarde, de noite, deve ser coisa da minha cabeça. Não sei por que às vezes bate essas dúvidas, porque a gente fica... É tão incrível Deus fazer essas coisas com cada um de nós que caminha com Ele, que a gente chega num momento que acha que a gente está criando as coisas. E não é. É porque Deus vai se revelando cada vez mais. E teve um dia que eu orei de manhã e chegou a tarde, eu falei: não vou orar à tarde não. Isso deve ser coisa da minha cabeça. Não vou orar à tarde não, vou orar de noite, eu oro. E fui pro meu quarto, né? Me deitei lá, fui tirar um cochilo, mas antes de cochilar, vinha na minha mente: Pai amado, Pai querido. Aí eu fiquei assim, na mente, de algo bem sutil, sabe? Aí eu, não, é coisa da minha cabeça. Aí eu cochilei, acordei, e assim que eu acordei, tava de novo: Pai amado, Pai querido. Pai amado, Pai querido, do jeito que eu falo quando eu vou orar. Aí eu vi que era o Espírito Santo me chamando para orar. Deus, Ele sente falta, né, dos seus filhos em oração ali. Ele chama mesmo. Se você é chamado por Deus para entrar em oração, para interceder por nós, todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos ser livres de vícios. Aí a gente fala assim: mas eu não sou viciada em nada. Mas nunca se sabe. Hoje apareceu alguma coisa que possa nos viciar. Então todos nós precisamos ser libertos do mal. Se Deus permitir, quanto mal, né, pode vir sobre nós. Nos fazer o mal muitas vezes sem nem saber que estamos fazendo mal. Sei de pessoas que Deus acorda de madrugada para entrar em intercessão. Olha quanta honra. É Deus dizendo: eu quero te ouvir. Ore, ore. É interessante que o Senhor Jesus já nos ensinou a orar por nós. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Então, aqui a gente já vê Jesus nos ensinando a orar por nós. Então, o que cada um de nós individualmente precisa, Deus já sabe. Deus sabe o que a sua família precisa. Mas ora por todos nós, por todas as famílias. É isso que Deus quer. Porque aquilo que a gente precisa, Deus já sabe. Deus sabe mais do que a gente mesmo acha que precisa. Deus sabe mais. Amém? Eu sou Janaína, profetisa do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, chamada por Ele. Aleluia. Fico a paz do Senhor.